Olá, Isaías Divino aqui. E aí, você tem um amigo? A Bíblia diz em 1 Samuel 23,16 que se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi no bosque e confortou a sua mão em Deus, ou ele fortaleceu a mão de Davi em Deus. Eu tenho muitos amigos, eu tenho vários amigos, eu acredito que eu tenho amigo em todas as regiões do Brasil. Eu tenho amigos até fora do Brasil, eu tenho amigos lá em Portugal, eu tenho amigos nos Estados Unidos, eu só não lembro, não sei se eu tenho algum amigo na Argentina. Mas a questão é que eu tenho vários níveis de amizade. Eu tenho aquelas pessoas que eu tenho grande intimidade, podemos dizer assim, aqueles amigões mesmo, e eu tenho outros que a gente tem grande consideração um pelo outro. Mas também que nem sempre nós temos bons amigos. A Bíblia fala, e tinha porém Amnon um amigo cujo nome era Jonadab. Olha, a Bíblia fala que Jonadab, que na verdade era primo de Amnon era filho de Davi, a Bíblia fala que ele era sagaz, esse Jonadab. E por causa da má influência de Jonadab, Amnon chegou a desonrar a própria irmã. Em consequência disso, o seu irmão Absalão matou a Amnon, e a coisa foi tomando uma proporção tão grande que até mesmo Absalão se levantou contra o seu próprio pai. Que terrível, né? O que uma má amizade pode causar? Eu lembro que minha mãe falava, antes só do que mal acompanhado. Então, voltando aqui para o que eu estava falando, Jonatas era um excelente amigo, porque a intenção de Jonatas não era apenas com respeito a Davi, o bem dele nesta terra. A vontade, o amor de Jonatas para com Davi se estendia em que ele queria que Davi se fortalecesse em Deus. Lembra, Jonatas, humanamente falando, era o próximo na linhagem real, né? Saul era o rei e Jonatas iria herdar. Porém, todos já sabiam que Deus já havia ungido a Davi como rei, ainda que ele não estava no trono, Davi. Então Jonatas, ele era tão amigo de Davi que ele nem mesmo quis para si o trono, sabia que Deus tinha dado o trono para Davi, e no momento de tristeza de Davi, ele foi lá e fortaleceu a mão de Davi. Só para se contextualizar, Davi não havia feito nada de errado contra Saul, era pelo contrário, um dos servos mais fiéis de Saul. Mas por causa de ciúmes, Saul estava planejando, aliás, tentando matar a Davi. Davi fugindo, ele com fome foi até o tabernáculo, o sacerdote deu pão para ele, e por ter ajudado a Davi, Saul foi lá e matou esse sacerdote. Davi ficou sabendo de uma cidade chamada Keila, que estava sendo saqueada pelos filisteus. Ele foi lá, livrou aquela cidade, e em pagamento os habitantes de Keila planejavam entregar Davi. Ele fugiu para o deserto de Zif, e lá os zifeus foram lá e contaram para Saul onde é que Davi estava. Então, né, saía da frigideira para cair no fogo. Mas neste momento, ainda que era uma situação favorável para Jonatas, humanamente falando, ele ainda assim, ele foi amigo de Davi e foi até ele e fortaleceu a mão dele no Senhor. A Bíblia nos diz também, em Provérbios 18, 24, que há um amigo mais chegado que um irmão. E nós sempre fazemos essa referência ao Senhor Jesus. Mais do que qualquer amigo que você tenha,
mais amigo que o próprio Jonatas era de Davi, Jesus. Ele quer confortar a cada um, ele quer curar a todos, ele quer amparar a cada um e muito mais do que isso, ele quer salvar a cada um. Não é do desejo dele, não é da vontade de Deus que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. E você, está sendo um bom amigo? Lembram-se de Filipe? Após ele ter achado Jesus e entendido que ele era o prometido, o Messias dito por Moisés, ele foi até Natanael e falou e deu essa novidade. Natanael inicialmente ficou um pouco duvidoso, mas Filipe, João 1,46, o final diz assim, disse-lhe Filipe, vem e vê. Filipe também foi um excelente amigo, porque ele foi lá e mostrou o Messias para o amigo. Para você, meu amigo, eu quero te ajudar a encontrar o Messias. Se você não conhece a Jesus Cristo, eu quero mostrar Jesus para você. Entre em contato comigo, deixa aqui o seu comentário, eu vou tentar ajudar você a conhecer o Messias. Você que já conhece Jesus Cristo, seja um bom amigo, anuncie a vinda do Senhor Jesus, anuncie o Evangelho, fale que Jesus veio para morrer por todo pecador, conte isso para o seu pai, para a sua mãe, para os seus irmãos, tios, filhos, vizinhos, colegas de trabalho, seja um amigo. Afinal de contas, a todos nós precisamos de amigos. E que nós sejamos excelentes amigos, nos preocupando muito mais do que a nossa situação ou presença aqui na terra, muito mais ainda com o nosso destino eterno. Seja um amigo. E aí, você tem um amigo a quem você precisa ou ir e agradecer por ter te apresentado Jesus, ou você tem um amigo que você precisa apresentar Jesus? Um forte abraço, Isaías aqui, sempre tentando melhorar.